Vamos convidar a secretária de Educação do município de Frederico Westphalen, Iracilda Assunção, para subir ao palco. Também a professora doutora Luana Teixeira Porto, mestrado em Letras e curso de Letras da URI de Frederico Westphalen. E também o escritor Luiz Coronel, que está presente, pode subir ao palco. E já vamos passar a palavra para a secretária de Educação. Boa noite a todos. Depois desse lindo espetáculo de mágica, nós estamos pedindo ao público que nos compreenda. Tivemos que fazer uma pequena troca. Então o nosso escritor e poeta Pedro Bandeira falou hoje pela manhã, falou à tarde, e pelo adiantado da hora ele se cansou. Então, amanhã de manhã ele estará aqui também com os nossos estudantes, e teremos agora a grata alegria de estar aqui conosco o escritor Luiz Coronel, e com certeza vai agradar a todos. O nosso carinho e, desde já, o nosso muito obrigado pela presença de todos nesta 35ª feira do livro, que é uma verdadeira feira de arte, música e encantamento. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. É um prazer ver uma plateia tão repleta de jovens, adultos, famílias, prestigiando o maior evento de formação humana, que é a leitura e a discussão sobre literatura. É com muito carinho que nós recebemos o escritor Luiz Coronel, escritor nascido em Bagé, que nos honra com a sua presença aqui, e temos certeza de que teremos uma noite muito agradável. Durante as apresentações aqui, nós já conversávamos e já pude saber um pouco das características do Luiz Coronel em relação à sua arte. E a sua arte é a arte dos versos, a arte de tornar a vida registrada na forma de poemas. E eu dizia para ele o quanto é necessário, num mundo tão hostil, tão difícil como o nosso, a poesia. E, pensando nisso, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Luiz Coronel, que se relaciona a esse contato com a poesia. E a pergunta é muito objetiva, muito direta. Como que a poesia entrou na tua vida? Boa noite. Pessoal, ela faz uma pergunta. Não é em vão que o ponto de interrogação tem a forma de orelha. Como é que a gente vai responder uma pergunta tão ampla como essa? O Portinari, o grande pintor, dizia que a poesia é a essência de todas as artes. Que quando a poesia pintava num quadro, nascia então um quadro. A poesia é aquele momento mágico em que as pessoas... Como é que eu vou te dizer? As pessoas não aceitam a realidade, só a realidade. Elas querem, em cima da realidade, a sua imaginação, a sua fantasia. Se eu disser, por exemplo, eu fui à tua casa e apitei a campainha e tu não viesse. Eu disse uma frase chula, xoxa. Agora, se eu disser, eu fui à tua casa e quando apitei a campainha, voaram em desesperos os pássaros da saudade. Tu sabe que quando tu aperta a campainha, não voa pássaro coisa nenhuma, mas tu criasse uma metáfora e tu desse uma impressão vigorosa à frase que tu querias dizer. A poesia começou na minha vida, vou contar para vocês de uma forma muito indiscreta. Eu tinha 7 anos, estava no Colégio das Freiras e escrevi um poema para as pernas da professora. As pernas da professora são ternas, as pernas da professora são eternas. São eternas e ternas as pernas da professora. O guri pegou a minha poesia e levou para a professora e eu disse, Colégio de Freira, sou expulso do colégio. Está ralado. E ela me convidou para o aniversário dela. Aí no aniversário dela eu ganhei uma fatia de bolo com merengue cor-de-rosa. E eu disse para mim, se escrever poesia
da fatia de bolo com merengue cor-de-rosa, não vou parar mais de escrever. E aqui estou eu com uma longa idade, muitos livros escritos, andando para cidadezinhas, pela Europa, pela Cuba, declamando poemas, escrevendo livros e tendo essa alegria de conviver com o público querido, com o público de vocês. Eu vou dizer um poema. Posso dizer um poema? Vou até mais perto. Canção do amigo. Quando digo a palavra amigo, minha alma abre os postigos. Amigo é um código sem artigos. Amigo não vem para a colheita, vem plantar o trigo, e a sua presença é doce como os figos. O mundo não pode te magoar, pois tens um amigo, e o seu abraço é um abrigo. Vamos ser amigos todos uns dos outros, e amigo dessa coisa maravilhosa que é o livro, que agora se torna ponto de convergência da alma dessa cidade. Muito bonito esse poema. Acho que a fala do Luiz Coronel nos traz pelo menos 2 apontamentos importantes. O primeiro dele é de que a vida fica mais bonita quando a gente vive e a gente sente a poesia. E o segundo é de que um momento como esse resgata o valor do livro na formação humana. Pensando nesse cenário de contexto brasileiro em que as pesquisas apontam que cada vez lemos menos, como que o senhor, ou como que tu, como que tu vês a... O senhor é o muro de Berlim que te deixa longe de mim. Vamos. Como que tu vês o espaço do livro hoje na vida dos jovens? Tu achas que o jovem, a criança, está lendo menos ou está lendo coisas diferentes, não necessariamente na forma de livros? Senhora secretária de Educação, Saramago disse assim: ainda é possível verter lágrimas sobre a página de um livro, mas não creio que se possa chorar sobre uma tela, uma pantalha eletrônica. O livro tem uma substância mágica, um perfume que é todo dele. E aqui vem uma frase linda sobre o livro: os livros são meus pássaros, com eles eu aprendi a voar. E uma biblioteca é um imenso espelho onde eu vi o universo refletido. Este país, bonito por natureza, exuberantemente rico, cavou-se um muro que nos impede de ser plenamente felizes. E para derrubar esse livro, existem os livros, o conhecimento, o processo cultural brasileiro, o processo da formação do homem brasileiro ficou precário. O Machado de Assis diz assim: o povo é bom, trabalha, pega o ônibus, luta. As elites é que são torpes e burlescas. Esse país está precisando mais do que nunca de livros. As mães, ler antes dos filhos dormir, livros. Agora mata-se lá 70 pessoas em Las Vegas. Os pais levam as crianças para esses jogos eletrônicos e fica a criança no colo e vamos ver quem mata mais. O pai vibra porque já matou 20 soldados e o gurizinho também porque já matou 15. É a ideologia da morte, do matar. As mãos foram feitas para carícias e não para gatilhos. Os lábios foram feitos para beijos e para palavras amorosas e não para o insulto. A violência contaminou as ruas. Então eu quero acreditar que se há saída para esse país, será uma substituição desse quadro político feito pela República dos Safados e nas escolas, cada vez mais educação, cada vez mais livros, cada mais professores lendo e passando conhecimento. Como profissional das letras, uma fala como essa ratifica o que muitos de nós reproduzimos todos os dias na sala de aula. E acho importante que o senhor venha, como escritor, dar o seu depoimento de que a literatura nos transforma, nos deixa menos ingênuos e capazes de fazermos escolhas para não termos, talvez, a República dos Bananas sendo reproduzida aqui nesse contexto. Eu gostaria de pensar, então, contigo a ideia de que a literatura, de fato, pode transformar o país. E aí eu te pergunto,
num contexto em que nós precisamos a todo momento fazer a defesa da leitura na escola, e não só para as crianças, mas também para os pais das crianças, porque a educação literária ela precisa se estender para além da sala de aula, eu pergunto se é possível, neste contexto hoje, viver de literatura. Olha, eu cheguei do interior pulando o trilho de bonde pensando que dava choque. Cheguei com 17 anos de Bagé, ficava tonto olhando os edifícios. Aí comecei a ler e sublinhar os livros, e imprimir no mimeógrafo, ia para a esquina do curso de pré-vestibular vender. Olha a Idade Média, olha o Renascimento, olha a Inconfidência Mineira. Aí desceu um professor e disse: guri, tu não quer subir, conversar com os alunos lá, que o professor está viajando? Eu subi, fiquei 12 anos dando aula de pré-vestibular de História. A poesia acompanhou minha vida. Eu tive que ser irmão. Eu estava conversando hoje, quando meu pai morreu, eu tinha 2 anos e meio. Ficaram 7 filhos, a minha mãe casou, foi para o interior como tratorista. Eu, na terceira casa, me aceitaram. As outras 2 primeiras não gostaram muito. Acharam que eu era um gurizinho meio chato, eu acho. E eu cheguei na casa do meu tio, que me criou, o tio Djalma. E eu disse para ele: e se o seu Getúlio disser que pronto, que eu tenho que ir embora? E o tio Djalma, com aqueles olhos azuis dele, passou a mão na minha cabeça e disse: a partir de hoje, tu é o gurizinho da casa. E eu fiquei tão abismado de amor, tão assombrado com a grandeza da generosidade humana, que eu comecei a correr pela casa, e a minha avó disse: Djalma, que era o nome do meu tio, esse guri é pancadinho, esse guri é maluquinho. Eu estava festejando uma casa que me acolhia. E se alguma coisa eu consegui, não quero ser vaidoso, o tempo nos faz humildes ou ridículos. Tenho 101 mil livros de criança, 50 mil dicionários. Esse ano, a Universidade de Salamanca, a mais velha universidade da Europa, prestou homenagem ao meu livro, Um Cronista Inesperado, dizendo que eu renovava a crônica memorialista de Marcel Proust, com fina erudição e profundo senso de humor. Eu não fiquei vaidoso, eu fiquei orgulhoso. Eu fiquei pensando como é possível subir os difíceis degraus da vida através desses degraus maravilhosos que são os livros. Os livros me explicam, os livros me conduzem. Se eu não tiver o que ler, eu vou ler bula de remédio e guia telefônico. Mas eu preciso ler, porque sem ler eu me sinto culpado. É preciso incluir nas vidas das pessoas o gosto pela leitura. A lâmpada de cabeceira é o sol que ilumina as vidas das pessoas. Que tenhamos muitos sóis com seus livros, então. Eu queria também ter um violeiro. Onde é que está o meu violeiro? Onde é que está o cara que toca o viola aqui comigo? Meu violeiro. Uela, uela, coração malherido por 5 espadas, disse o Federico Garcia Lorca. E eu tenho uma milonga que eu disse: quando abraça sua guitarra e desempenha seu solo, o guitarrista parece a mãe com o filho no colo. Onde é que está o meu guitarrista? Meu violeiro. Uela, 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 uela. Eu só não canto porque uma vez inventei de cantar e o vizinho telefonou dizendo que eu prendesse o cachorro. Então, ela deu uma boa gargalhada. Não, mas olha, eu vou te contar por que eu não canto. Meu violeiro, minha primeira apresentação, eu estou aqui, meio assim como o trailer do que eu iria falar amanhã. Estou meio brincando com vocês. Eu, mais 7 anos, 8 anos, havia um programa de variedade em Bagé. E eu dancei um tango com a capa de um violoncelo. E ganhei um retrato do Zorro e um maço de cigarro Hudson. Eu tinha 7, 8 anos. Quando cheguei na rua, que os guri queriam um retrato do Zorro, eu atirei para cima e me mandei. No outro fim de semana, eu resolvi me apresentar como cantor. Tinha um magarro moreno de 2,47 metros de altura. O cara era uma montanha de gente. Disse: o que tu vai cantar, guri? Eu disse: olha, eu vou cantar Cabocla, que estava fazendo sucesso. Cabocla, teu olhar
tá me dizendo que você tá me querendo, que você gosta de mim. E eu dei-lhe o primeiro acorde e ele fez assim, ó. Pó, 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 pó. Vamos de qualquer jeito que esse guri não tem tom. Eu passei 20 anos, eu não cantava nem Louvando Maria. Eu já tinha ganho Califórnias da canção com Gaudêncio Sete Luas. Aliás, Leontina das Dores, que a Fafá de Belém agora gravou 10 músicas minhas do Leontina das Dores. Fiquei muito feliz, principalmente de trazer a primeira cidade que recebeu esse livro, foi esta. Domingo o Bagé vai receber esse livro e depois a Feira do Livro. A primeira cidade a receber memoráveis parcerias com os 10 cantos de Leontina é esta cidade que me honrou com o seu convite. Mas eu queria dizer para vocês então que foram os livros que me ajudaram a perceber a ternura, a perceber que sem bondade tudo é raso, a perceber que é possível vencer desafios e que é preciso ter Eu recebi uma das grandes homenagens, maior que essa homenagem de Salamanca, agora na minha véspera de viagem para Madrid. O engraxate está lustrando meu sapato e diz assim para mim: o senhor não sabe que alegria o senhor me deu na vida. Eu peguei um poema do senhor que era sobre o pai e levei ali onde tem uns homens com couro e eles imprimiram o seu poema e eu levei para o meu pai no dia do pai e ele caiu no choro. Eu nunca mais me esqueci e eu queria dizer isso para o senhor. Eu estava lustrando o sapato e fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Eu digo, isso é que é homenagem. Um homem simples, um engraxate, dizer que a tua poesia foi capaz de emocioná-lo e fazer o pai chorar. Uma vez eu vinha pela rua da praia, veio uma mocinha, puxou meu casaco e disse assim: o senhor é o Luiz Coronel? Eu digo, sim. Meu pai estava dentro de um tubo de oxigênio, em fase terminal, e quando ele saía, pedia que eu lesse uns poemas de amor do senhor. E eu sentia no rosto dele uma expressão de alegria. Parecia que ele estava fazendo as pazes com a vida. Isso para mim é escrever. Escrever é isso. Escrever é chegar ao coração das pessoas. Escrever é levantar as emoções. É fazer com que as pessoas tenham lágrimas nos olhos. É buscar o extraordinário no banal. É buscar o sublime no cotidiano. Isso é escrever. Isso é qualquer arte. Isso é qualquer arte. É transformar a vida cotidiana. Hoje eu sei da vida a exata medida. É a bênção dos abraços e a maldição das despedidas. Hoje eu sei, só nos redime a arte, pois ponte do cotidiano ao sublime. Muito bem. Os teus versos indicam uma... Onde é que é o meu violeiro, que eu queria contar um caos com viola? Professora, eu estou dando trabalho para a senhora, professora. Já Conta. vai vir o violeiro, né? Fica muito clara na tua fala que a tua literatura, o teu conjunto de obra poética, expressa uma das características da boa poesia. Segundo Helena Parente Cunha, a essência da poesia é a recordação. E recordação significa voltar ao coração. E quando tu dizes que a boa poesia tem que tocar a alma, tem que nos sensibilizar, me parece que o teu projeto literário é justamente esse. Fazer da poesia um toque na alma. A gente poderia dizer que a tua literatura, no teu olhar, não no olhar da crítica, é a poesia da recordação? Olha aqui, eu vou dizer uma coisa muito estranha para vocês. Eu nunca disse a palavra pai e eu nunca disse a palavra mãe. No entanto, eu tenho 2 poemas para o pai e para a mãe, que talvez seja feito para a ausência deles. O pai é o pai, o pão e o vinho à cabeceira da mesa. Nossos brinquedos cabiam em seus sapatos. Na ausência do pai, as portas têm tramelas. Lá vai o pai, viajando sem malas ao regresso. E só nos resta o consolo de pegar a mão de nosso filho e seguir a linha curva do tempo. Esse é o poema que eu fiz para o pai que eu não tive. Poema para a mãe que eu não tive.
A mãe espera o dia como quem espera o leite do portal. Eis a mãe com seus presságios e sobremesas. Eis o filho guardião de memórias que estão lá no recôndito dos seus mais ásperos segredos. Eu tenho um poema para o pai que eu gosto, muito jovial. Pai, vem comigo até a praia, ajuda a prancha a levar. Estou de pé sobre as ondas, domando as ondas do mar. Pai, vem comigo à montanha, do topo da claridade, eu me atiro dessa delta, voando sobre a cidade. Pai, se te sentires cansado dessa longa excursão, eu te carrego no colo enquanto beijo tua mão. Tudo isso é a ausência do pai. E tudo isso toca o coração, né? Eu queria fazer uma pergunta que se relaciona ao teu depoimento também, de ter sido... Não vai esquecer que eu sou um improviso aqui. Eu estou me lembrando, me dá com a tua mão que eu estou me pedindo desculpa do que eu vou contar. Eu vou contar uma história graciosíssima, porque a minha presença aqui, eu improviso, o escritor, sério. Já está o meu violeiro? Vem aqui, meu violeiro, que eu vou contar um caos contigo no violão. 2 causos. Senta aqui, querido. Como é teu nome? Como é teu nome? Robson. Então tá, eu sou o sexta-feira, eu tenho o Robson Cruzoé. Escuta, eu vou contar uma história que eu gosto muito. A Tônia Carreiro estava em Taquara, com a peça Ceia dos Cardeais. E o elenco era muito grande e ela resolveu vestir algumas pessoas da cidade, né? E vestiu um homem magro, elegante, de conde, todo com seda branca. E ela estava tomando um chá e entra o conde. Olha a Tônia Carreiro e diz: o conde entra, mas não fala. Era o que dizia no script. E a Tônia Carreiro disse: ah, mas se falasse, teria tantas coisas a nos dizer. Eu estou me sentindo um pouquinho Tônia Carreiro. Estou me sentindo um pouquinho. Tchê, eu não sei como é que eu encontrei tempo na minha vida. É que eu sou tão antigo e tão novo como o sol de cada dia. Só a minha obra da Comédia Gaúcha, que vai ser montada o ano que vem, com atores, Fernanda Carvalho Leite, Vítor Cassiel, são 5 volumes, em que eu procurei o humor do povo gaúcho. E ele vai tocar chama uma musiquinha alemã, um pedacinho. Sabe alguma? É qualquer coisinha. Ja, das ist nicht resten. Como é que é? Qualquer coisinha. Ou então o que tu quiser, bem alegre. Isso. Contar um caos de Campo Bom. Havia um Kerb em Campo Bom. E o seu Fritz e a dona Irmenga tomaram todos os chopes imagináveis durante 3 dias. Desceram um morro que liga Campo Bom a Hamburgo Velho a 120 num velho Fuca. E o guarda, seu Ales Blau, apitou. Foi lá no Fuca e disse: seu Schmidt, bonitinho, hein? E ele disse: bonitinho e veloz. Aí, o seu Ales Blau não gostou muito, né? Olhou para a dona Irmengar e disse: dona Irmengar, ele é sempre assim, engraçadinho? E ela disse: só quando bebe. Aí o guarda disse: seu Schmidt, e o cinto de segurança? Está lá atrás amarrando o botichão. Aí o guarda disse: acho que vou ter que tirar a carteirinha, né? Eu disse: oh, que bom, também quero tirar a minha. Aí o guarda disse: dona Irmengard, seu Fritz, seu Schmidt, por favor, vão em frente, vão. E ele disse: mas no mesmo tem que dar um empurrãozinho com o arame que está estragado. É um casinho bem alemão, né? Eu tenho os causos gaúchos. Eu adoro contar os causos gaúchos. Tem um caos da minha cidade, Bagé. O Tavares.
Olha aqui, eu era um homem maltrapilho perto do Tavares. O Tavares era elegância em pessoa, cheio de... Tem a bondade, madame, tem a bondade, senhorita. Mas era um conde de baralho. Só que tinha mania de apostar. Quem é que ganha, o Grêmio ou o Inter? Quem é que ganha a seleção brasileira, a seleção espanhola? Tudo para ele era aposta, mas afora isso, um homem elegantíssimo. Está jogando carta lá no clube do Bagé. E o doutor Maurício, pá, dessa veia, morre. 5 horas da madrugada, chuviscando, inverno. Quem leva a notícia para dona Cristina? O Tavares. Lá foi o Tavares. Bateu com aquela mãozinha que os casarões do interior têm. Pac, 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 nada. Mais forte, mais forte. Veio a dona Cristina envolta num roupão, robe chambre, com lenço. E ela abriu a porta e ele disse: perdoe, minha senhora, o adiantado da hora, em um inverno tão frio e chuvoso, mas a senhora é a viúva do doutor Maurício. E ela disse: viúva não. E ele disse: quer apostar? Obrigado, querido. Nós vamos, tu conhece Gaudêncio Sete Luas? Conhece, né? Agora conhece a minha música, viu? Corda de espinho também, né? Geada vestiu de noiva. Aquela que o Paulo Santana disse que era a letra mais bonita do repertório gaúcho. Mas, pessoal, o que eu vou dizer para você? Obrigado, querido. Eu ainda quero, amanhã eu quero tu comigo, nós vamos contar muito caos. Pessoal, eu fui um improviso e estou às horas da minha milagrosamente querida entrevistadora. Eu tenho mais uma pergunta. É importante dizer também que o Luiz Coronel, ele tem sua obra publicada em vários idiomas. E ele tem contribuído muito para aquilo que nós, estudiosos da literatura, chamamos de internacionalização da literatura brasileira. A nossa literatura tem tantos grandes escritores que ela já está atravessando as fronteiras geográficas e ela não fica mais restrita só aqui no Brasil. Muito obrigada por esse papel de fazer a nossa arte chegar a outros espaços e levar um pouquinho, talvez, do Rio Grande do Sul e dos nossos causos para a Europa, para os Estados Unidos. E me chamou a atenção, Luiz Coronel, um livro que me parece ser extremamente intertextual, porque tu criaste o Dom Juan de Bagé. Ah, o filé de borboleta. A minha grande pergunta é, o que esse Dom Juan gaúcho tem do Dom Juan de Marco? O Dom Juan de Bagé era magro, elegante. Na casa dele tinha um sofá com uma mola de fora. Ele vivia do arrendamento de um campinho. As mulheres suspiravam para ele, as mães fechavam as persianas quando ele passava, porque ele era o que podia se chamar de mau partido. Mas ele era uma figura charmosa, que vivia seus amores, seus romances. Tem um romance dele, que eu conto. Ele foi para Punta del Este de carona com o doutor Tarouco, que era um mãozinha, um homem econômico, não gastava, e para que não gastasse na viagem, levou um cacho de bananas. Quando passou ali pelo Taim, filé de borboleta, com a sua elegância, disse para ele: doutor Tarouco, se o senhor tem alguma dúvida que o ser humano descende do macaco, eu vou ali naquela árvore, vou dar uns pulos de um galho para outro. Chegou lá em Punta del Este, ele se afastou, doutor Tarouco, e leu que havia uma grande exposição de pintura, de um tal de pintor Álvares Campos, até parece o personagem Fernando Pessoa. E ele foi na exposição, chegou lá, entrou um castilhano, suado, gordo e falastrão, com uma mulher de uma beleza de comover brigadiano. A mulher era estupendamente linda, e o filé de borboleta olhou para ela e ele, na cabeça dele, disse: as mulheres são de ou estão com. Esta não é de, está com. Foi se achegando perto dela e disse: senhora, eu não entendo de pintura, pero vos sos impressionista, vos sos expressionista. E ela disse: muchacho, se querés tener una tarde de amor inolvidable, venga a mi casa a la tarde con $1000. Disse: bueno, está bien. De tarde chegou lá ele com $1000, fez uma tarde de amor daquela de rasgar os lençóis de linho
e quebrar o pé da cama. Botou os $1000 no sovaco de uma estatuetinha, beijou a mão dela e disse: "Foi uma graça conhecerla, senhora Dona Manuelita." 2 horas mais tarde chega o marido e diz assim: "Não estuve acá um muchacho brasileiro muito simpático, me pediu emprestado $1000 que necessitava para enviar por el banco para sua madre e que ia trazer essa gaita, essa plata lá ao fim da tarde. Trouxe a prata, trouxe, está ali embaixo do sovaco da estátua." E a pobre da Dona Manuelita caiu dura para trás. Esse é o filé de borboleta. As façanhas que ele apresenta são todas nesse molde picaresco. E eu tenho grande alegria de escrever humor, porque o humor é sentir cócegas na alma. O humor é sentir cócegas na alma. A vida, com tudo isso que está aí, com todo esse desastre, o Brasil marca encontro com a história e não vai. O Brasil são 8.536 quilômetros de costa para seus problemas. Mas apesar de tudo, mais que nunca é preciso cantar e não permitir que as nossas esperanças se transformem em cinzas. Pessoal, eu fui um improviso e vocês foram muito pacientes em me ouvir. Um beijo para todos. Então agora eu chamo a nossa secretária de Educação e Cultura daqui do município de Frederico Westphalen para fazer o encerramento, já agradecendo a alegria da conversa, que não começou aqui, que nós já fizemos no intervalo antes. Como agradecer esta pessoa maravilhosa. Muito obrigado, é muito pouco. Por isso, lhe entregamos todo o carinho da nossa comunidade, porque amanhã o senhor estará aqui. E mais felizes ficaremos com a sua presença, com o brilho da sua fala, dos seus versos. Eu quero que ela esteja comigo. E ela vai estar comigo, com o senhor, com certeza. Eu disse para ela hoje que tanto o senhor quanto Pedro Bandeira estavam sendo privilegiados por ter uma elegante, né, pessoa aí, né, e linda, maravilhosa. Eu tenho medo de engasgar com a beleza dela. Obrigada a todos vocês que continuaram aqui conosco. Eu quero, em homenagem à secretária, citar uma frase do Machado de Assis: "Uma cidade não são seus montes, seu rio, sua paisagem. Uma cidade é feita pelo passo sucessivo de gerações que arrastaram sonhos e deixaram o legado de seus feitos. Isto é uma cidade." Assim que eu vejo a cidade que a senhora comanda. Muito obrigada. Vou lhe fazer entrega, então, de um pequeno mimo, feito pelas crianças do projeto Cidadania e Arte. Também passar esse pequeno mimo que é feito pelas crianças.